Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É um privilégio para mim poder estar sendo ouvida por você, estar entrando dentro do seu lar, onde quer que você esteja, para partilhar a palavra de Deus. Hoje estamos continuando a estudar aqui os versículos relativos à carta de Paulo à igreja em Tessalônica, a primeira carta de Paulo àquela igreja. E nesse capítulo de hoje, capítulo 5, versículos de 1 a 11, Paulo ele dá uma continuidade àquilo que estávamos estudando ali no capítulo 4. Se os irmãos lembrarem, havia por parte dos irmãos lá da igreja em Tessalônica uma dúvida muito grande com relação ao que aconteceu com as pessoas que já morreram e como é que aconteceria as coisas dos últimos dias. Eles queriam saber e eles estavam indagando a Paulo a respeito disso. E Paulo, então, ele falou, olha, com relação àquilo que vai acontecer nos últimos dias, os que estão mortos, de maneira nenhuma, eles vão ser preteridos com relação a nós que estamos vivos, porque o Senhor ele vai nos chamar, né? Ele vem nos céus, a Bíblia fala que ele virá como um relâmpago, né? Que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Aqui, Paulo vai dizer que ao som do arcanjo, né? Os arcanjos tocando a trombeta, ali os mortos ressuscitarão e nós que estivermos vivos, iremos ao encontro de Cristo ali nos ares, nas nuvens. Então, Paulo ele vem relatando como é que vai acontecer as coisas nos últimos dias. Isso foi o que estudamos na aula passada. E aí Paulo, ele continua resolvendo aqui as questões desses irmãos, falando daquilo porque a questão deles era quando isso vai acontecer. Então, hoje nós estaremos estudando a resposta de Paulo a esse grande questionamento. Eu não sei se você tem esse questionamento dentro da sua mente com relação ao que quando é que vai acontecer a volta do Senhor. Existe muita especulação. E é interessante, irmãos, porque nós temos dois grupos predominantes nesse sentido. Existe um grupo, até mesmo eu estou falando de grupos da igreja, tá? Eu estou me referindo aqui a pessoas crentes, pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Você tem aquele grupo de pessoas que vive na especulação, que vive querendo saber, querendo fazer as contas, querendo detalhes, e algumas pessoas caindo até mesmo na heresia de estabelecer datas para a data da volta de Cristo, datas para a volta de Cristo. E isso, Jesus deixa bem claro que com relação a quando isso vai acontecer, Jesus vai dizer, nem eu sei, só o Pai sabe. Então, se nem Jesus sabe, irmãos, não nos cabe especular, fazer prognóstico. E a gente vê que ao longo dos anos, né, ao longo da vida, quantos prognósticos com relação à data do fim do mundo já passaram, né? Porque houve ali, se estabeleceu uma data e aquilo não aconteceu. E existe um outro grupo, que é aquele grupo que pensa assim, Jesus vai voltar, tá, tudo bem, eu creio que Jesus vai voltar, isso é a base da minha fé, mas não é para hoje, não é para minha época, entendeu? Não vai ser agora. E vive, irmãos, de forma dissoluta, né? E aí me faz lembrar muito até a parábola ali das noivas, né? Das sábias, das prudentes e das imprudentes. Aquelas prudentes estavam com azeite, que representa ali o quê? O Espírito Santo, para iluminar, não é? Para poder trazer luz ali, para abastecer as suas lamparinas. E as outras, né, elas não estavam preparadas para a volta do noivo. E aí eu te pergunto, você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para ouvir o som do arcanjo tocando as trombetas e a voz do nosso Senhor Jesus dizendo, sai para fora?
ou venha ao meu encontro, né? Se estivermos vivos, ou levante, né? Saia para fora, assim como ele disse para Lázaro ali no seu sepulcro. Mas vamos orar e vamos fazer a leitura do texto base para a aula de hoje. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela revelação que o Senhor nos dá a respeito das coisas que estarão acontecendo nos últimos dias. Senhor, que como igreja nós possamos estar preparados, ó Pai, para ir de encontro, ó Deus, a Ti, ali nas nuvens, Senhor, recebendo ali o cumprimento, Senhor, participando do cumprimento das Suas promessas. Nós aguardamos, Senhor, ansiosamente por esse momento tão precioso na vida da Tua igreja. É o que nós Te colocamos, Senhor, como forma de agradecimento e pedimos, ó Pai, que estejamos vigilantes, em nome de Jesus, amém. Vamos ler então o texto que está aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então aqui Paulo, então ele já começa abordando aqueles irmãos que relativamente aos tempos, ele não tem o que falar para aqueles irmãos, não há necessidade. Olha como Paulo começa lá no capítulo 4, versículo 9, a falar sobre os acontecimentos dos últimos tempos com aqueles irmãos. Ele vai dizer, olha, versículo 13, desculpa. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ou seja, Paulo começa a falar das coisas relativas ao fim do mundo, dizendo para os irmãos em Tessalônica que não queria que eles fossem ignorantes com relação aos acontecimentos. Ou seja, Paulo, ele está preocupado em passar as informações para que aqueles irmãos saibam como é que vai acontecer, o que vai acontecer nos últimos dias. Mas com relação à data, Paulo diz que não há necessidade de que eu escreva. Né? Quase que Paulo está falando assim, olha, irmãos, isso aí com relação a quando é que isso vai acontecer não é da nossa conta, isso aí é uma coisa que cabe a Deus, é Deus que tem essa data, é Deus que sabe o que vai acontecer, quando é que vai acontecer. Ele nos revela o que vai acontecer, mas com relação à data em que vai acontecer, não nos é revelado. Então, irmãos, olha, se você segue algum pastor, alguma igreja, alguma religião que se propôs a estabelecer a data em que vai se dar a volta de Cristo, presta atenção. Pega a Bíblia, vai ler, vê aí, porque isso é uma heresia, tá? Ninguém tem esse conhecimento, ninguém tem essa presciência. Paulo está dizendo aqui que não interessa aqueles irmãos e o próprio Cristo disse que nem ele sabia para os seus apóstolos. É interessante porque isso é uma coisa que não é nova, não é nós querermos saber quando isso vai acontecer, não é uma coisa agora, né? E o povo de hoje em dia é ansioso e quer saber tudo. Não, a gente vê que os discípulos lá estavam perguntando quando é que Jesus voltaria, quando seria a segunda vinda de Cristo.
E aí Paulo continua. E ele ainda bota aqui, ó, não há necessidade, não é necessário, irmãos. Não é necessário saber. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. O dia do Senhor no Antigo Testamento, ele sempre deu ele passa a ideia da intervenção divina na história. Então, o dia do Senhor é o dia em que a humanidade, como nós conhecemos, ela deixará de existir. O dia do Senhor é o dia em que os mortos vão ressuscitar, em que a igreja será arrebatada. E todos nós, os que foram arrebatados e os que ressuscitarem, receberão um corpo incorruptível. Esse é o dia do Senhor. E ele vai dizer, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Alguém espera o ladrão, irmãos? Alguém sabe o dia em que o ladrão vai vir? Não. O que o pai de família faz? Ele se cuida. Então, ele vai ter alarmes contra a invasão, que dê barulho. Ele vai ter câmeras de modo a filmar. Então, ele se prepara para uma possível abordagem do ladrão, para uma possível invasão do ladrão. Mas ele não sabe quando é que o ladrão vai vir. E da mesma forma é a volta do Senhor. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar alertas, nós precisamos entender que Jesus pode voltar a todo instante, mas nós não sabemos quando é que se dará a volta de Cristo. Irmãos, há uma diferença muito grande no que vai ser a volta de Cristo para nós que somos salvos, que aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e para aqueles que não aceitaram Jesus, não tiverem aceitado Jesus como único e suficiente Salvador. Para nós que tivermos aceitado Jesus como Salvador, esse dia vai ser um dia de glória, vai ser um dia de júbilo, irmãos. A igreja estará indo encontrar-se com o seu noivo, e o casamento é um dia de alegria e de júbilo. Então, para os crentes, para os salvos em Cristo Jesus, é o cumprimento da promessa, irmãos, é o clímax da história da humanidade, quando nós seremos revestidos, quando nós não teremos mais esse corpo corruptível. O que é um corpo corruptível? Um corpo que está entregue ao pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, por causa do pecado que Adão cometeu lá no Éden, a partir desse momento, todos nós nascemos, irmãos, com o pecado dentro de nós. Todos somos pecadores e estamos separados da glória de Deus. Então, esse momento da volta do Senhor para o cristão é o momento em que nós novamente teremos, irmãos, acesso à glória de Deus, deixaremos de estar separados da glória de Deus. Então é um momento triunfante da igreja. Agora, para aqueles que não tiverem aceitado Jesus como único e suficiente Salvador, esse dia vai ser terrível. Esse dia vai ser terrível. A Bíblia fala que eles tentarão se matar. Por quê? E não vão conseguir, porque a morte já não vai ter mais domínio sobre o homem. Porque esse é o dia da volta do Senhor, é o dia do juízo, em que nós seremos colocados na frente e teremos que responder por todos os nossos atos. Então, o que acontece, irmãos? Todos nós somos pecadores, todos nós vamos estar diante de Deus, o grande juiz. Todos nós teremos que responder pelos nossos atos. Qual é a diferença? A igreja tem um advogado. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, a nossa culpa foi imputada nele. Ele se coloca diante de Deus e ele diz, eu morri pela Ana Cláudia, eu morri pelo José, eu morri pela Maria. Mas aqueles que não tiverem aceitado Jesus como único e suficiente Salvador, eles não terão esse grande advogado. E aí eles estarão ali na frente a frente com Deus, sem um advogado. E eles terão que responder pelos seus pecados, pelos seus erros. Por isso que Paulo fala que eles estarão ali
repentina destruição. Imagina, da mesma forma que é repentino para a igreja e que nós dizemos que vai ser um dia de volúpia, um dia de alegria, é um dia de destruição para aquele que não tem Jesus. Então, vamos pegar fundo aí? Vamos pegar pesado? Se o seu filho não tem Jesus como único suficiente Salvador, para você vai ser um dia de glória, para ele vai ser um dia de terror. Se o seu esposo, sua esposa não tem Jesus como único suficiente Salvador, nesse dia vai ser um dia terrível para ele. Por isso a necessidade de pregarmos enquanto há tempo. Porque a noite vem, irmãos, quando ninguém mais vai poder trabalhar. E aí ele fala, de nenhum modo escaparão, assim como a mulher que está para dar à luz. Ela entra em trabalho de parto e aí não tem volta, o dia da vinda do Senhor também será um dia de destruição para as pessoas que não tiverem aceitado Ele como único e suficiente Salvador, e será um dia de destruição e de nenhum modo, irmãos, não tem escapatória. Não vai ter escapatória. E Paulo, ele continua dizendo, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, porque ele está dizendo aqui que esse dia, né, que nós, irmãos, não estamos nas trevas, nós temos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a Cristo como nosso advogado, por isso esse dia vai ser um dia de glória, e esse dia, como nós não somos como os que vivem nas trevas, para que esse dia nos apanhe de surpresa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, por que vocês estão tão preocupados com o dia da volta do Senhor? Não nos interessa saber o dia em que ele realmente volta. O que nos interessa é estarmos preparados. E aí ele diz, preparados, ou seja, aqueles que têm a luz. Vocês são filhos da luz e não filhos das trevas. Por isso que esse dia não pega vocês, né, de solavanco. E aí eu volto a exemplificar com a parábola das prudentes, porque as prudentes tinham um azeite, então para elas o horário em que o noivo viesse, o dia, o momento em que o noivo viesse, elas estavam preparadas, elas tinham o azeite. Agora, as imprudentes, elas estavam sem azeite de sobra, elas não haviam levado azeite excedente, então elas dormem quando anunciam, o noivo está chegando, elas não estão prontas, elas saem para comprar o azeite, mas quando elas voltam, as portas já estão fechadas. E aí Jesus diz que ali haverá choro, pranto e ranger de dente. E ele continua no versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, né? Vigia, irmãos, porque o dia do Senhor, ele vem de uma hora para outra e nós precisamos estar preparados. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança e salvação. Paulo aqui ele vem fazendo uma analogia das coisas que acontecem de noite e das coisas que acontecem de dia. E que à noite, não é, irmãos? Quantas coisas acontecem à noite? É um momento geralmente de terror, não é? É um momento geralmente em que o ladrão vem, em que acontecem os grandes crimes, não é? As grandes destruições. E ele diz, os que dormem, ou seja, aqueles que não estão preocupados com a volta do Senhor, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Eles estão no caos, irmãos. E aí, esse noite aqui é noite e dia. Eu entendo aqui que esse texto está dizendo o seguinte, eles se embriagam, é de noite que eles se embriagam, porque eles estão nas trevas. Então, a qualquer momento, é trevas para eles. Eles estão dormindo, eles estão se embriagando, eles estão cometendo os pecados sem ter nenhum senso de responsabilidade, nenhum senso, irmãos, de nenhum temor. Eles não têm temor nem tremor. Eu penso muito isso com relação aos políticos, né? Ao nosso judiciário, assistindo assim as notícias, a gente vê cada coisa, irmãos, acontecendo, e eu fico pensando, meu Deus, não existe temor nem tremor para essas pessoas. Eles não temem o juízo de Deus, eles não temem pelas coisas que eles estão fazendo contra pessoas inocentes. E aí a gente pensa, eles vivem na noite,
eles vivem em trevas. E o texto continua: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, para o crente, tudo o que nós estivermos fazendo, irmãos, dia e noite, nós precisamos estar atentos de que a volta do Senhor pode acontecer naquele instante. É um pouco complicado, né? A gente se arruma, eu me arrumei, por exemplo, para vir aqui gravar e pensar que de repente eu não consigo gravar, porque Jesus volta e me leva. A gente está sempre, existe um fundo lá, né? Bem no fundo do nosso consciente, do nosso subconsciente, que fica dizendo, não é hoje, mas ele diz que ele pode acontecer a qualquer momento. E aí, toda vez que eu falo disso, eu lembro muito do meu pai, porque ele ansiava muito por ser arrebatado. Ele queria muito que acontecesse na época dele, em que ele estivesse vivo, porque ele queria, não é, ser arrebatado. E aí a gente fica pensando quantos que realmente têm esse desejo, e que esse tem que ser o desejo de todos nós. Mas, como eu falei na aula passada, a gente está sempre com aquele pensamento, não, Senhor, primeiro deixa eu casar, primeiro deixa eu ter filho, primeiro deixa eu ter meus netos, eu ver meus netos. A gente está sempre querendo postergar o dia da volta do Senhor. Mas quando ele vier, irmãos, ele não vai dar satisfação para ninguém. Ele simplesmente vem. E ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Mais uma vez, Paulo encerra dizendo consolai-vos. Ele falou a mesma coisa lá no versículo 18 do capítulo 4. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E aqui ele vai dizer, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. Que o Senhor possa, irmãos, eu particularmente tenho gostado muito de falar sobre esse tema, sobre esses textos, tem me edificado bastante. Eu espero que esteja edificando os irmãos também. Eu espero que os irmãos tenham, né, as suas forças renovadas. E se você, assim como eu, perdeu algum ente muito querido, irmãos, essa perspectiva de podermos voltar a ver os nossos queridos, a possibilidade, irmãos, sabe, de que demos apenas um até logo, um até breve, de que não foi um adeus. Eu acho isso muito gratificante e de muito consolo. E se você tem alguma pessoa que perdeu um ente querido nesses dias, não tem palavra melhor, irmãos, do que essa, de que o dia do Senhor virá e a terra dará de si os seus mortos, e que os mortos ressuscitarão primeiro do que a igreja será arrebatada, e que vai receber ali um corpo incorruptível. Então, se a pessoa passava por um momento de dor, por um momento de fadiga, ela vai estar com o corpo, ela vai estar totalmente renovada. Que isso seja um consolo, que essas palavras não fiquem só em termos de conhecimento para você, mas que fique também numa ação sua de consolar e de exortar aqueles que vivem como se o dia do Senhor nunca fosse acontecer, e consolar aqueles que perderam seus entes queridos. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém.